Pessoal, nesse primeiro dia de expedição, paramos aqui numa primeira propriedade, no entorno aqui da Mata do Sossego. Nós vamos conversar com um morador, parceiro já aqui do projeto há algum tempo, e que conhece os muriquis e que tem uma informação de uma possível fêmea migrante, e que a gente vai fazer essa busca agora nesse início. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Neri, sou diretor do Muriqui Instituto de Biodiversidade, que é uma instituição que trabalha sobretudo com a conservação dos muriquis. E no vídeo de hoje você vai acompanhar um pouco da nossa primeira expedição do projeto Rede Muriqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai se inscrever agora e deixar aquele like lá para ajudar a gente. Lembrando que esse projeto, essas expedições, só têm sido possíveis com a ajuda e o patrocínio de dois parceiros nossos, que são a Gypsy e o IBIT Projeto. Então vamos lá. No vídeo anterior eu expliquei melhor para vocês como vão funcionar as expedições. Eu expliquei que nessa primeira expedição nós vamos passar pelos municípios de Simonésia, Santa Bárbara do Leste, Manhuaçu, Ipanema e Caratinga. Então nós iniciamos nossa primeira expedição no entorno da Mata do Sossego, no município de Simonésia, que é um fragmento de cerca de 800 hectares de mata que abriga duas RPPNs. A RPPN Mata do Sossego e a RPPN Sossego do Muriqui. É uma área com a presença, então, de uma das últimas 12 populações de Muriqui do Norte. E aproveitando que nós estamos indo nessa região, nós tivemos uma conversa muito interessante com a nossa parceira e coordenadora do projeto Muriqui do Sossego, que é a Fernanda Tabacou. O projeto Muriqui do Sossego começou em 2011, o objetivo de fazer o monitoramento dos indivíduos do grupo de muriqui que tem aqui na Mata do Sossego, para a gente conhecer o tamanho desse grupo, a estrutura, se tem muitos jovens, muitos adultos, para ver qual é o real estado de conservação da espécie aqui nessa localidade. A gente iniciou o primeiro ano com a contagem desse grupo. O muriqui tem uma peculiaridade que são indivíduos que têm marcas naturais que permitem a identificação individual. Então você conhece cada um dos muriquis que tem aqui na Mata do Sossego individualmente? Sim. E todos eles têm nomes? Todos eles têm nomes, exatamente. Eles são conhecidos. E essa história dos nomes, então, tem uma tradição que começou lá com o projeto Muriquis de Caratinga, da doutora Karen Strayer. Exatamente. Sempre segue o nome do filhote com a mesma inicial do nome da mãe para facilitar a identificação e ratificar esse monitoramento individual, né? Aí a gente tem até conhecimento sobre a história de vida de alguns muriquis, saber quem é a mãe, parentesco, né? Um dia a gente vai contar aqui a história de cada um para o pessoal conhecer. Vou disponibilizar a conversa toda que eu tive com a Fernanda aqui no YouTube. Foram muitas informações interessantes sobre o projeto e sobre os muriquis. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse projeto, encabeçado pela Fernanda Tabacou, ele é de extrema importância para a conservação dessa população da Mata do Sossego e já fez descobertas interessantíssimas aí relacionadas à biologia, ao comportamento dessa espécie, inclusive descobertas importantes para o próprio manejo da espécie, né? Como o fato de que as fêmeas, a translocação, o manejo, o resgate de fêmeas, ele é importantíssimo para a conservação dessas populações que estão em declínio, mas que também é importante a presença de um segundo grupo para que essas fêmeas possam migrar e não ir parar sozinhas e isoladas num fragmento no entorno dessas populações. Então, pessoal, no nosso primeiro dia de expedição, estávamos aqui no entorno da Mata do Sossego, no município de Simonésia, e fomos então visitar um parceiro já do projeto Muriqui, que é o Sandro, que de cara já veio com a informação de que um morador da região acreditava ter visto um muriqui na sua propriedade. Então nós não perdemos tempo e fomos lá conversar com esse senhor. Estamos indo agora na casa de um proprietário aqui da comunidade, em torno da Mata do Sossego, que diz avistar já há algum tempo um indivíduo, né, isolado, que a gente está indo na perspectiva de confirmar se é uma fêmea migrante de muriqui e depois fazer o resgate. Estamos aqui no carro, o nosso parceiro do projeto Muriqui, Beto,
E o Sandro, morador aqui do entorno, que está indo lá apresentar a gente para esse senhor que diz avistar essa fêmea já há algum tempo. O município de Simonésia é um município com cerca de 20 mil habitantes, um pouco menos, e que as principais atividades econômicas do município estão localizadas na zona rural, né? Produção de café em especial, produção de silvicultura, né? Que é o eucalipto, alguma coisa de gado e algumas outras culturas temporárias, né? Mas é uma região de muita produção de café. A gente está numa das regiões aqui, segunda região maior produtora de café no estado de Minas Gerais, que é a região mais ao norte do estado, né, com uma produção com um volume de café interessante, né, grande, e que o desafio aqui para a conservação dos muriquis é justamente a gente tentar aliar a questão da produção econômica, das atividades econômicas do município com a conservação. Então, um dos modelos que a gente vem identificando e que acha bastante interessante, ao invés da produção em escala do café, que é o que a gente chama de café commodity, são cada vez mais adeptos para a produção dos cafés especiais, que tem um outro manejo, que tem uma relação diferente entre a produção do café e o meio ambiente, e o clima, e enfim, o que as matas e as áreas cobertas, os fragmentos, né, exercem de influência para a qualidade desse café. Nós estamos aqui na casa do senhor Oswaldo Alves Bertolassi, vulgo Margoso, aqui na região do entorno da Mata do Sossego. E o senhor Valdo, se o senhor me permite. Pode falar Valdo, se chamar de senhor Valdo. O senhor Valdo é a pessoa que o Sandro indicou pra gente que teria visto um indivíduo de muriqui, provavelmente aqui nas matas do entorno da propriedade dele. Mas a gente confirmou com o senhor Valdo e viu que provavelmente não é, assim, nós mostramos aqui a foto e não é o bicho que ele viu, né? Então, mas de qualquer forma, esse é o trabalho da rede, tá? Que de tentar atingir e de tentar convidar o maior número de pessoas possível, principalmente nessas comunidades do entorno, para que participem do projeto junto com a gente. O senhor tem muitos anos que mora aqui, senhor Valdo? A vida inteira, né? Quando o senhor era mais novo, tinha mais mata na região? Era mata pura. Era mata pura. Saía assim, ia lá embaixo, perto do Vale do Menecino, cara, e botava fogo lá. Eu lembro que estava deitando para o fazendeiro, mandava eles eram abusados, né? Sim. Aí botava fogo e vinha queimando. Igual a dele na Simonesa ali, rapaz. Sim. Aqui deve ser coisa de moleque, né? Pegou, queimou, quiser. Agora vamos supor, tem um bichinho ali, tadinho, né? Não? Morre. Igual né? falando, né? Igual com a seca dele. É verdade. Né? E deixa eu te perguntar um negócio. O senhor produz o que na sua propriedade, senhor Oswaldo? Eu a vida inteira umas vacas entreguei aí com uns 35 anos. E tem bastante lavoura, agora tem os filhos, né? Sim. E eles estão cuidando, eu tenho meus netos aí, graças a Deus. Sim. O senhor, na visão de proprietário e de produtor rural, o senhor acha que é importante, na propriedade, ter uma área de mata? Isso, com certeza que eu falei. Ó, eu fiz meu cadastro ambiental e declarei tudo e todinho. Hoje mesmo eu vou lá para a ITR. Aí o que acontece? A minha reserva é mais de 3 alqueires de mata, e tudo mata nativa mesmo, lá Sim. no Acre, assim, de Virgavaca, embaixo de lá, que é meu cunhado. E lá na mata do Vargas. Então aqui já sai aqui, já sai na mata da reserva de Sossego. Sim. E aí era para ter uma mixariazinha. Um incentivo, né? Para as pessoas que preservam. Que preservam, né? Não, você deu um arqueiro de terra lá no pé da macaco lá, não tem reserva, não tem nada, o camarada deu 600 mil. Eu por 3 alqueires e meio de reserva ali. Não recebe. O cara vendeu na virada ali, ó. Vendeu 4 arqueiros de terra ali por 2 milhões. Não tem um pé de nada, cara. Não? Agora o bobo está aqui, trabalhou a vida inteira. Eu estava nas gotas para dentro, aí tem terra.
E por que o senhor acha importante ter uma mata na propriedade? Uai, não, eu vejo a televisão, eu vejo o canal rural, tudo, eu acho importante. Eles querem que o pessoal cultiva, né? Uma planta, árvore. Sim. Aí o produtor vai ter um crédito mais barato, não sei o quê, mas aí não vem o caso também. Tem que indenizar o caso e proteger tudo mais ali. Sim. Né? Sim. Você pode ir para todo lado, você vê lá da rua, tem umas matinas viradas ali, ó, daqueles tarneios ali dos Joães ali. Agora você foi lá, derrubou um pedacinho do matinho. E lá vai só da virada lá na virada lá era na mata pura. Eles foram lá, embargaram o cara, agora já virou lavoura, pôr um pé de mato, lá na minha divisa no ar lá, foram lá com a máquina lá, e ninguém vê nem nada, ninguém denuncia, vai invadindo, vai. Ó, isso que o senhor Valdo está falando é uma coisa importantíssima e é um dos grandes desafios para a gente trabalhar com a conservação da biodiversidade. Porque nós temos proprietários, né, existem muitos proprietários, se não a maioria, que têm interesse em preservar alguns trechos de mata na propriedade, né, inclusive porque a legislação pede isso, né, que cada propriedade tem que ter a reserva legal. Mas é necessário, o desafio para os grandes proprietários é justamente, e assim, é todo o mecanismo que a gente precisa criar, né, em termos de lei, em termos de vontade política e de todo mundo, que é, de fato, implementar o pagamento pelos serviços ambientais, que é o que o senhor Valdo falou. Já falaram isso uma vez, mas... Exatamente, porque o proprietário, às vezes, ele preserva a área, mas ele faz isso com recursos próprios, né, com a intenção que ele tem, com a vontade que ele tem, mas normalmente ele não tem um incentivo, às vezes governamental, para que ele possa continuar preservando aquela área, porque existe custo. Tudo hoje na propriedade tem um custo. Né? Até mesmo de você preservar um local, nem que seja fazendo um acero no entorno para o fogo não pegar. E esses proprietários, eles estão contribuindo muito para a questão dos serviços ambientais. Então eles têm que ser recompensados, né? Porque eles estão produzindo água, eles estão produzindo um ar de qualidade, né? Então assim, e que isso não fica restrito só para a propriedade, né? O benefício que uma mata promove é para toda a região. Ela promove a regulação, ela contribui para a regulação do clima em toda a região. Ela contribui para a recarga dos aquíferos, para a recarga hídrica de toda a região. Então, de fato, nós precisamos cada vez mais de conseguir avançar na questão do pagamento pelos serviços ambientais, para que proprietários como o senhor Valdo continuem preservando as matinhas que ele tem e o meio ambiente de uma forma geral. A conversa com esse senhor, o senhor Oswaldo, né, que chama o senhor Oswaldo, foi muito interessante, assim, uma conversa ótima, um senhor que já mora na região há muito tempo e que nos contou que, na verdade, havia visto na sua propriedade o que ele chamou de cabrito selvagem. E aí a gente pôde verificar que não se tratava de um muriqui, né? Não se tratava nem de um primata, e sim de um cervo, uma espécie de veado que ocorre aqui na região e que é chamado popularmente de cabrito selvagem. Mas não tem problema, esse tipo de informação para nós é super interessante porque ajuda a gente a formar um banco de dados sobre a biodiversidade da região. E o objetivo, né, maior do projeto Rede Muriqui é, de fato, então, criar essa rede de contatos, como esse senhor, que apesar de não ter visto o muriqui, está atento à fauna, à biodiversidade que ocorre ali na sua propriedade e que, então, é um integrante atual da Rede Muriqui e que vai nos reportar, vai nos relatar, caso ele veja algum primata e principalmente um muriqui, uma fêmea migrante ali na sua propriedade. E aí, pessoal, saindo da casa do senhor Oswaldo, mas ainda aqui no município de Simonésia, na região do entorno da Mata do Sossego, nós fomos para uma outra comunidade conversar com um casal já parceiro nosso, que é o senhor Lourenço e a dona Aparecida, que já nos auxiliaram, então, a fazer o resgate de uma das fêmeas que nós já conseguimos resgatar e que hoje compõe, então, faz parte do projeto de revigoramento da população de Bitipoca e que nós batizamos de Socorro. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês aqui dessa conversa que eu tive com a dona Aparecida,
onde ela relata como que foi essa experiência de ter convivido ali com uma fêmea de muriqui durante quase 10 anos na sua propriedade. Olha, foi assim, uma experiência legal, né? A primeira vez que ela apareceu, a gente achou, ficou assim, sei lá, assim, pensou, por que esse macaco aqui, né? Que a gente achava que ele era um macho. Mas depois a gente foi acostumando, mas ela arisca, então, depois ela foi acostumando com a gente, comigo, com o Lourenço, né? Que sempre é nós dois que dava alimentação ela ali. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante, vinha muito visitante ver ela, apesar que ela ficava arisca, né? Até vocês mesmos chegavam, ela corria, né? Mas foi uma experiência ótima de ter vocês aqui também. Quando veio ajudar também a cuidar dela, que você descobriu ela aqui, é a primeira vez que vocês vieram, eu lembro ainda. Então, foi muito bom mesmo. Que legal. Bom, Aparecida, você poderia dar um recado para as outras pessoas, para os outros proprietários, se por um acaso se deparar com uma fêmea dessa no quintal, na propriedade? Sim, cuidar, né? Primeiramente, o cuidado com ela e tratar direitinho, né? Porque a gente tem que conversar com os animais. Sim. Eu conversava muito com ela. Quando ela chegava ali, seria do pé do ingá, né? Ingá. Aí ela já chegava e já comunicava Sim. que queria comida. Enquanto não desse a comida, ela não saía. Então, se chegou no seu quintal, vai lá, cuida mesmo na sua propriedade, onde que tiver, leva alimentação, né? Porque às vezes tá procurando aquilo ali, né? Sim, porque muitas das vezes, né, elas costumam ficar, quando elas saem da área de mata onde existe a população, que é uma área grande, tem muita alimentação, às vezes ela costuma ficar num fragmento pequeno que não tem tanto alimento assim para um animal grande, para um primata grande como o muriqui, que é considerado o maior primata das Américas, né? Então é um animal que precisa de uma alimentação, de uma área grande para poder se alimentar. Então o que a Aparecida falou, a gente, né, relembrando aqui, porque nós fizemos um processo de resgate aqui que durou muitos meses. E ela vinha aqui bem perto da casa para comer banana, né, Aparecida? Mas igual a Fernanda falou, a alimentação correta dela não é a banana. Mas o que ela tinha para comer era a banana. Lá no mato era o café. Sim. Mas a colheita do café era rápida, 3, 4 meses. Então ela vinha para onde tem a banana, né? Então ela já descia para comer a banana. Essa família é um excelente exemplo de como é importante a gente manter uma comunicação direta com as comunidades, com as pessoas das comunidades que ficam no entorno dessas áreas de ocorrência dos muriquis, pois eles podem ser parceiros efetivos nessas ações. E aí a gente aproveitou para convidá-los a visitar a Socorro lá no Muriqui House, que é um projeto que nós já explicamos um pouco mais no nosso vídeo Jardineiro da Floresta e que nós vamos deixar o link aqui na descrição. Bom, pessoal, nós ficamos 2 dias na região de Simonésia. No primeiro dia nós conversamos com essas pessoas que vocês acabaram de conhecer. No segundo dia nós rodamos várias outras propriedades, principalmente propriedades que ficam em locais com grande possibilidade de ter uma fêmea migrante ir parar na propriedade. Tentamos conversar também com outros atores chaves do município, como pessoas da administração pública, mas que infelizmente em função de agenda a gente não conseguiu reunir. De qualquer forma, nós vamos continuar tentando esse contato virtual com essas pessoas e até mesmo presencial, para convidá-los então a fazer parte desse projeto bonito que é o projeto Rede Muriqui. Bom, pessoal, então dando continuidade, nós saímos do município de Simonésia e fomos para o município de Santa Bárbara do Leste, que é vizinho aqui também à região da Mata do Sossego, e onde inclusive nós já tivemos um caso de uma fêmea que migrou da população da Mata do Sossego, a ecológica, andou 12 quilômetros até o município de Santa Bárbara, parou numa propriedade onde nós fomos avisados pela proprietária, que é a dona Nair. Depois ela retornou para o entorno da Mata do Sossego e aí, com a ajuda da comunidade dos Eliotas, nós conseguimos então fazer o resgate dessa fêmea. Essa ação, esse caso dessa fêmea, impactou muito todos nós do MIB e da região também, das pessoas do município de Santa Bárbara do Leste, e foi com base nesse caso, né, esse foi um dos casos, inclusive, que nos motivou então a criar o projeto Rede Muriqui. No município de Santa Bárbara do Leste, nosso objetivo foi conversar novamente
com essas pessoas que já nos ajudaram a fazer então o resgate dessa fêmea. Então por que conversar com essas pessoas que já conhecem o projeto, né? Essas pessoas são importantes multiplicadores desse tipo de ação nas comunidades onde elas residem, né? Onde elas têm propriedade. E uma vez que nós já tivemos um caso de uma fêmea que migrou da população da Mata do Sossego e veio até o município de Santa Bárbara, é importante que as pessoas dessas comunidades, dessas regiões, saibam então desse tipo de ação que nós fazemos e quem contactar. Porque uma vez que já houve o caso de uma fêmea migrante ali, existe a possibilidade de haver então futuras fêmeas migrantes nessas regiões, nessas comunidades. Então, o papel dessas pessoas que já conhecem o trabalho que a gente faz e que já entraram em contato com a gente, são pessoas importantíssimas então nessas comunidades, para eles poderem então ser multiplicadores desse tipo de ação. E aí, eu registrei um pouco dessa conversa com a dona Nair, que eu vou passar aqui para vocês. Segue aí. Foi assim, eu nem sei o dia certo, não. Mas aí nós levantamos de manhã, os cachorros numa zoeirada, latindo, esses cachorrinhos bichos, cada um qualquer coisinha que fica aquele dojo danado, nós levantamos e foi ver. Aí chegamos na beirada do terreiro, eles latindo na árvore ali. Fomos ver a macaca que estava lá brincando com eles. Batia palma, aí que eles ficavam nervosos mesmo. Aí assim foi muitos dias. Até todo dia era a mesma coisa. Aí teve um dia que eu conversei com meu cunhado. Pensei até a macaca lá em casa que não está deixando os cachorros quietos. Portanto, ela levou 3 lá para o Rio Preto. É mesmo? Saiu daqui e foi parar lá no Rio Preto. E é longe, a mata é muito grande. Aí eu fiquei sabendo que estava lá. Aí nisso meu cunhado foi e falou assim, ó, eu tenho o telefone de uma bióloga. Se você quiser, eu vou te passar o número, aí você liga para ela. Eu falei assim, eu quero. Aí ele passou o número para mim, eu fui, liguei, foi na hora. Ela acabou com prazo de 3 horas, ela já estava aqui em casa. Lembro que foi, estava lavando mandioca no dia. Estava com a peleja, aí ela chegou aqui. Ela, você falou que a macaca está aqui, eu falei, tá. Aí eu mostrei ela na árvore, esperando meu terreiro. Ela fez aquela pelotinha lá, na peruquinha da árvore, ela dormindo. Aí assim que aconteceu. E depois disso aí, ela sumia, ficava uns 8 dias fora, por pouco ela voltava de novo. E assim foi até a Fernanda. A Fernanda, acho que pegou ela e levou ela lá para a Mata do Sossego. Aí eu achei que ela já tinha até morrido, mas graças a Deus ela continua viva aí. Olha que bacana, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Essa é a ecológica, que é a que estava aqui no seu quintal, e esse aqui já é o filhotinho dela. Filhotinho, que gracinha. Né? Então, assim, nós conseguimos resgatar ela lá na comunidade dos Eliotas, que é lá mais perto lá da Mata do Sossego. Mata, né? E aí nós colocamos o nomezinho dele de Eliote, em homenagem à comunidade dos Eliotas. Né? Bom, pessoal, a entrevista com a dona Nair, infelizmente, teve várias interferências sonoras e não vai dar para a gente mostrar muito dessa conversa, mas foi uma conversa super interessante. E esse, então, foi mais um caso bem sucedido aqui na região do entorno da Mata do Sossego, de resgate de fêmeas isoladas de Muriqui, como foi o caso da Socorro, lá na propriedade do Solorense da Dona Aparecida, e como foi o caso da Ecológica, na comunidade dos Eliotas, que foi, então, uma informação que veio da Dona Nair, aqui no município de Santa Bárbara do Leste. Esse trabalho com os muriquis, de manejo de muriquis, né, e conservação com os muriquis, é um trabalho que o MIB faz desde a sua fundação. Mas esse trabalho ele é anterior à fundação do Muriqui, Instituto de Biodiversidade. E um dos pioneiros desse trabalho é o professor Fabiano Rodrigues de Mello, da Universidade Federal de Viçosa, que é um parceiro, é um dos fundadores, inclusive, do Muriqui Instituto de Biodiversidade, e que eu conversei um pouco com ele e que eu vou mostrar aqui para vocês, então, como foi essa conversa com o professor Fabiano. Bom, primeiro, trabalhar com muriqui é porque é uma espécie incrível, né? Muito
emblemática, muito carismática e uma espécie ameaçada de extinção. Então, acho que isso já nos fez, né, já nos motivou a trabalhar com o muriqui do norte, entendendo que a gente precisava ajudar a fazer alguma coisa. Mas para trabalhar com o manejo da espécie foi exatamente porque a gente estava vendo populações desaparecer. Você, inclusive, me ajudou, né, nos idos de 2000 e quebradinha, aí a gente começou um trabalho lá em Rio Casca, onde tinha uma população de 3 muriquis, né, de um grupo enorme, e que a gente tentou entender por que esses bichos estavam desaparecendo. Então, diante desse cenário de grupos de muriquis que estavam desaparecendo nos locais que a gente conhecia, me veio essa indignação. Por que a gente não pode fazer nada para trabalhar, para proteger esses bichos, para manejar esses bichos, para mantê-los vivos, ainda que em condições ou situações diferentes? Então, foi o que a gente fez, né? Você me ajudou, inclusive, em 2005, com o grupo de Rio Casca. A gente tentou um manejo lá, né? Começou esse manejo em 2005, 2006, e quando a gente descobriu a fêmea Eduarda, que era uma fêmea de muriqui no norte do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, que estava isolada, que a gente também tentou fazer alguma coisa para ela e que deu certo, né? Então, a primeira ação de manejo de translocação de uma fêmea em Minas Gerais foi coordenada por mim nessa época, em 2006, e que foi já resultado dessa indignação, né? Dessa sensação de que a gente não pode ficar parado, a gente tem que atuar no manejo da espécie para fortalecer as ações de conservação e permitir com que os bichos e os grupos, principalmente, pudessem continuar na natureza. Então, isso foi o meu grande, a grande força motriz que me motivou a trabalhar com o manejo dos muriquis. E a gente está falando de 1.000 indivíduos, mais ou menos, né, que a gente praticamente conhece, não todos os indivíduos, mas a gente sabe exatamente onde tem muriqui hoje, né, são só 12 populações, e a gente estava diante desse cenário, de que algumas dessas pequenas populações remanescentes iriam desaparecer. Então, as ações de manejo foram trazidas nesse contexto, né, para que a gente pudesse preservar, proteger esse patrimônio genético que estava se perdendo com esses indivíduos nessas populações pequenas e isoladas. E aí a gente começou e conseguiu fazer isso, né? O professor Sérgio Lucena Mendes, no Espírito Santo, também começou as ações de translocação para proteger, né, e para preservar o patrimônio genético, e aí aumentar a variabilidade genética de grupos que estavam isolados. Nós fizemos a mesma coisa, você lembrou muito bem aí da condição da Eduarda, né, que foi translocada para a Mata do Sossego, contribuiu com a população do Sossego. A gente fez um estudo, né, Marcelo? Nós somos coautores de um estudo, inclusive, que mostrou que 25% hoje dos indivíduos que estão presentes na Mata do Sossego são representados pela Eduarda, né, a fêmea Eduarda, e pela sua prole, que mostra o quanto foi importante a inserção desse indivíduo, né, nessa população pequena e isolada. Então, a contribuição que a gente faz com esse manejo é exatamente isso: revigorar populações, melhorar a condição genética, principalmente porque esses bichos acabam ficando isolados, e aí você aumenta o que a gente chama de endogamia, né, que é o que o pessoal conhece como consanguinidade. Então, os bichos ficam cruzando entre si. Então, quando a gente transloca, quando a gente maneja, a gente permite com que, a gente evita com que haja essa endogamia e maximiza o tempo de permanência dos indivíduos na natureza, e particularmente dessas populações ameaçadas. Então, eu entendo que essas ações são fundamentais para que esses processos, né, de proteção desses indivíduos, esses processos sejam mantidos e garantam a sobrevivência das populações na natureza. Esse papo com o professor Fabiano foi longo e com muita informação interessante. Então a gente resolveu disponibilizar essa conversa na íntegra aqui no nosso canal do YouTube. Então daqui uns dias essa conversa vai estar aqui disponível, o link aqui na descrição. Então fiquem de olho. Bom, voltando para a expedição em si, nós saímos da casa da dona Nair e fomos então ainda no município de Santa Bárbara conversar com o atual secretário municipal de Meio Ambiente, Célio Maia, que nos recebeu muito bem, abraçou o projeto, se comprometeu a falar do projeto, a divulgar o projeto nas outras secretarias do município, com o próprio prefeito, nas regiões, nas comunidades onde ele atua, onde ele circula. E olha como que foi muito bacana essa conversa com o Célio e como que isso já surtiu efeito. O Célio entrou em contato posteriormente com a gente, via WhatsApp, com um vídeo
que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou passando aqui para vocês, perguntando se esse primata que havia sido registrado era um indivíduo de muriqui. Como vocês podem ver, quando ele se movimenta, não é um muriqui. A gente conseguiu identificar que é um barbado, é um outro primata, né? Inclusive de um registro muito importante, porque foi um primata, também uma espécie de primata muito impactada depois da febre amarela, e que atualmente nós temos observado que ele está retornando para os fragmentos da região. Isso mostra, esse caso do Célio, mostra como que esse projeto ele pode ser eficiente, então, para a gente poder registrar e localizar, identificar indivíduos aí de primatas, em especial do muriqui, né? Onde a gente pode depois então fazer o resgate desses indivíduos isolados. Esse foi somente o início de um grande projeto, mas foram 4 dias muito proveitosos. Tivemos uma receptividade muito boa das pessoas e obviamente que a gente vai precisar de um tempo muito maior de trabalho em cada uma dessas regiões, mas esse é um trabalho constante em cada um desses municípios. Mas o objetivo do projeto é justamente esse, né, que é de iniciar o trabalho, um trabalho de contato e de formação de uma grande rede nessas regiões e que vai muito além de poucos dias de expedição. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, vocês vão poder acompanhar como foi o restante dessa expedição. Espero que tenham gostado. E se você quer acompanhar as expedições, não esqueça de deixar o seu like, de comentar tudo que você quer ver aqui no canal e de ativar o sininho de notificações aqui embaixo para você não perder nada. Até a próxima!